Rádio MAP passa a apresentar, a partir de agora, estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, do Espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, Nivaldo. Bom dia, Célia. Bom dia a todos. Mais um encontro, mais esse compromisso que nós temos, eu e Nivaldo temos, com esses amigos espirituais, com esse livro em que nós escolhemos para estudarmos, e com vocês, com todos vocês. Como nós dizemos, nesse horário próximo à nossa hora do almoço, esses momentos que servem para que a gente, estudando, vendo tendo contato com essas notícias que André Luiz nos traz do mundo espiritual, a gente possa amenizar o nosso coração, o nosso espírito, e entendermos que tudo depende de cada um de nós. E trazer, né, Célia, esse entendimento, uma educação espiritual. E a gente está exatamente no capítulo do livro que fala exatamente da importância, Célia, desse entendimento que a gente vai desenvolver aqui para a nossa transição, para a nossa viagem e para a nossa readaptação no mundo espiritual. A gente está mostrando, o André Luiz está mostrando exatamente para nós a diferença do Cavalcante para o Dimas, para a Adelaide, a diferença que faz no entendimento que a gente tem aqui, Sérgio. A Adelaide, essa diferença, Adelaide e Fábio, o comportamento que Adelaide e Fábio têm, o comportamento que Dimas e Albina têm, me leva a repetir um jargão. Fazer o bem faz bem. A gente precisa, é simples, fazer o bem faz bem sem tamanho. Então a gente agradece sempre a Deus, nosso Pai, agradecemos sempre a essa espiritualidade que tanto nos incentiva, que tanto nos mostra o caminho que precisamos percorrer, que por todas essas intuições que nos chegam, que nos orientam. Obrigada, a nossa gratidão sempre, Pai, a nossa gratidão sempre, Mestre Jesus, por tudo que recebemos, por tudo que nos é permitido. Esteja sempre conosco. Graças a Deus. E aí, Célia, a gente parou semana passada, exatamente ainda no capítulo em que eles todos, o Dimas, Fábio, Albina, Cavalcante e Adelaide, foram levados em desdobramento para a casa transitória. O Jerônimo, instrutor, fez um breve condensado palestra de esclarecimento a eles. E aí André Luiz estava captando exatamente a impressão de cada um deles, né? O Cavalcante, com a expressão ingênua do menino, achava que estava no céu, né? O Cavalcante, que era, nós lembramos dele, católico, ele achava que estava no céu. A Albina, que era evangélica, lembrava as cenas bíblicas, né? E nas suas interpretações. Então, cada um estava enxergando aquele acontecimento do ponto de vista dos seus entendimentos. Então, dentre os espiritistas, aí nós vamos ver a visão dos espiritistas agora, né? Adelaide e Fábio entregavam-se à reserva feliz da oração. Então, os espiritistas estavam em prece.
entendendo o momento. Mas Dimas, que era médium espírita, embriagado de felicidade pelo provisório alívio, abeirou-se, curioso do padre Hipólito, e inquiriu se a zona representava alguma dependência venturosa de Marte. Né? O ex-sacerdote esboçou largo sorriso e respondeu complacente: não, meu amigo, isto aqui ainda é a Terra. Ainda é a Terra mesma. Estamos muito longe dos outros planetas. Porque o Dimas, né, Célia, ele experimentou um alívio, o espírito foi afastado da carne. E aí, aquele alívio, ele achou que estava já em outro planeta, um planeta feliz. Trocamos inteligente olhar que traduzia bom humor antes de nossas considerações, talvez desnecessárias. Jerônimo interveio acrescentando: o plano impressivo da mente agrava as imagens dos preconceitos e dogmas religiosos com singular consistência. Então, isso é importante, né? O plano impressivo da mente agrava as imagens dos preconceitos e dogmas religiosos. Então, cada um estava tendo um entendimento de acordo com as suas religiões e os seus dogmas, com as suas crenças. A transformação compulsória pelo decesso reintegrará a criatura no patrimônio de suas faculdades superiores. O trabalho, porém, não pode ser brusco, sob pena de ocasionar desastre emocional de graves consequências. O que ele está dizendo para nós? Era muito fácil dizer: olha, você é espírito, falar para Cavalcante, falar para Albina, né? Que estariam mais assim, dizer para eles: olha, você é espírito, você vai desencarnar. Então, o que o Jerônimo está dizendo é que não adianta essa transformação, ela não pode ser compulsória pelo decesso. Tem que ser gradativo, você tem que perceber, entender o que está acontecendo. O trabalho, porém, não pode ser brusco, sob pena de ocasionar desastre emocional de graves consequências. Isso me lembra, sério, um dos últimos livros de André Luiz, que é E a Vida Continua. Se vocês tiverem oportunidade, leiam. O André Luiz mostra exatamente também um desencarne de duas pessoas e eles acordam no plano espiritual. Uhum. E eles continuam se vendo, os dois entram no hospital da crosta terrestre para fazer uma cirurgia. Durante a cirurgia, eles desencarnam. E eles acordam, despertam, o espírito é despertado no plano espiritual em um hospital. E eles acham que ainda estão encarnados. Estão vivos, porque eles se veem, o seu perispírito está ali. E os médicos estão ali, as enfermeiras estão ali cuidando deles. Eles estão doentes. O seu perispírito apresenta ainda enfermidades provocadas pelo desequilíbrio do corpo físico. E não é dito para eles em momento nenhum que eles já morreram. É preciso que eles percebam isso. Quem lê o livro vai perceber que isso é feito gradativamente. Eles vão sair ali do leito do hospital, vão para um pátio do hospital, todos ali já estão desencarnados, mas eles não sabem. E eles vão despertar gradativamente esse entendimento. Nesse livro, E a Vida Continua, é bem claro isso. Sim. Então, essa gradação é exatamente o que o padre Hipólito está dizendo aqui. O trabalho, porém, não pode ser brusco, tem que ser gradativo. Não adianta você querer colocar o entendimento na cabeça do outro à força, na marra, né, como a gente diz. Então ele continua: urge considerar a necessidade da medida, isto é, da gradação.
é lentamente que a gente entende isso. E fitando-nos mais agudamente, prosseguiu. Há, contudo, observação valiosa a destacar, como vemos. Não é a rotulagem externa que socorre o crente na suprema hora evolutivas. Olha só, hein? Há, contudo, observações valiosas a destacar. Como vemos, não é a rotulagem externa que socorre o crente nas supremas horas evolutivas. Não é o rótulo, não é o... eu sou espírita, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou... Essa rotulagem, né? Rotulagem externa é isso. É justamente a sementeira do esforço próprio, nos serviços da sabedoria e do amor, que frutifica no instante oportuno através de providências intercessórias ou de compensações espontâneas da lei que manda entregar as respostas do céu a cada um por suas obras. Então, você comentou ainda há pouco aí, Célia. É o que nós fazemos, é cada um segundo as suas obras. Não é a rotulagem. Eu não vou me identificar como espírita, eu sou melhor do que o irmão evangélico. Não. Quais são as obras? O que eu tenho feito da minha vida? Isso é que vai fazer a diferença. Todos nós, independente dessa rotulagem externa que tenhamos, todos nós estamos tendo oportunidade de ter essas informações, de ter esses ensinamentos. Agora, o que vamos fazer com esses ensinamentos é que vai fazer essa diferença. A nossa rotulagem não vai dizer nada. Sério, se você pegar o que a gente possa julgar de mais entendido da doutrina espírita ou na católica, não é o que ele sabe, não. É o que ele faz com o que ele sabe. E não é o que ele fez, não. É o que ele faz. Porque a gente tem... a gente não pode esquecer que Jesus disse pra gente, nosso Pai trabalha até hoje. Então tem muitos irmãos nossos de qualquer rotulagem. Bonito esse nome, rotulagem externa. De qualquer rotulagem. A gente acha, eu Célia, fiz. A gente acha que esses grandes espíritos, né, como Pedro, João, os apóstolos, estão descansando em berço eterno. Não estão. Não estão, não. Estão trabalhando. Estão trabalhando. Jesus trabalha até hoje. E esses grandes espíritos, né, que estiveram conosco, todos eles estão trabalhando. A gente se surpreende até quando tem essas informações, mas é verdade. Eles estão muito mais próximos do que a gente possa imaginar, se não estiverem reencarnados. Né? E aí, então, a cada um, segundo as suas obras. Todo lugar do universo, portanto, pode ser convertido em santuário de luz eterna, desde que a execução dos divinos desígnios seja a alegria de nossa própria vontade. Então, não precisa lugar especial, não. Eu posso fazer o bem aonde eu estiver, Célia. Posso fazer lá? Posso fazer no condomínio, no prédio onde eu moro. Eu posso fazer no local de trabalho, eu posso fazer na casa espírita também. Mas eu posso fazer em qualquer lugar. A gente pode fazer o bem. Tem muita gente que acha que só tem que fazer o bem na casa espírita, né? Na casa espírita, na igreja. Faz na casa espírita, mas na rua, né, dá uma topada, sai xingando todo mundo. Então não adianta, né? Finda a colheita de preciosos ensinamentos, começamos a regressar. Então foi rápido. Temos que lembrar que eles estavam dormindo. E um doente normalmente não dorme a noite toda. Então eles tinham muito pouco tempo para ter essa conversa com eles e devolver os espíritos ao corpo físico, né? Fim da colheita de preciosos ensinamentos, começamos a regressar, terminando assim
a nossa feliz excursão, devolvendo os enfermos aos leitos de origem. Verificamos as impressões diferentes de cada um. Então vamos ver o que cada um vai dizer, qual a sensação de cada um ao acordar. Fábio demonstrava infinito conforto no campo íntimo. Fábio era aquele que não tinha religião, mas era ligado ao bem. Então ele apresentava um conforto infinito. Cavalcante acordou no organismo de carne pensando em recorrer à Eucaristia pela manhã. A Eucaristia é a confissão e a hóstia, né? Consagrada, né? Então, Cavalcante acordou no organismo de carne pensando em recorrer à Eucaristia pela manhã. E Dimas, ao despertar junto de nós, chamou a esposa e afirmou em voz fraca. Dimas, espírita médium. Oh, como foi maravilhoso meu sonho de agora. Ele lembrava do sonho. Vi-me à beira de um rio caudaloso e brilhante, que atravessei com o auxílio de benfeitores invisíveis, chegando em seguida à grande casa cheia de luz. Então, isso aqui, Célia, a gente para pensar quantas vezes a gente sonha e a gente tem uma impressão do sonho que, pelo que o André Luiz narra os acontecimentos e o que ele relata como sonho, pouca coisa, ele tem uma leve impressão do que aconteceu. Esse rio caudaloso era quando eles estavam seguindo, voletando. E essa grande casa de luz era a casa transitória de Fabiano, que para ele seria até um paraíso. Né? Seria um paraíso. Para a gente poder fazer uma reflexão dos nossos sonhos também. Muitas vezes a gente sonha e a gente tem só 5% do que realmente a gente sonhou. Posou a desencarnada mão na testa úmida e exclamou: oh, como desejaria lembrar-me de tudo. Tenho a impressão de que visitei um mundo feliz, recebendo ensinamentos de grande significação. Mas a cabeça falha. Ele não lembrava. Ele tinha uma noção do que era uma casa de luz, que era a casa transitória de Fabiano. Não é ainda um mundo feliz, está muito próximo aqui da crosta terrestre, né? Mas ele não conseguia lembrar. A companheira tranquilizou-o, exortando-o a dormir. Realizara-se a primeira excursão de adestramento com os amigos que dentro em breve viriam ter conosco. Congregados de novo na abençoada instituição de Adelaide, deliberou Jerônimo nosso retorno à casa transitória de Fabiano para descansar e servir em outros setores, toda vez que a oportunidade de trabalho útil nos bafejasses com a sua bênção. Então o trabalho é bênção. O trabalho para eles é bênção. O descanso no mundo espiritual, Célia, é trocar de trabalho, trocar de serviço. Como ele nos diz aqui, né? Eles retornariam à casa transitória de Fabiano para descansar e servir em outros setores. Porque o espírito não precisa descansar. Porque a felicidade é trabalhar e continuar trabalhando. Em serviços, trabalhos úteis. Trabalhos úteis. Então, aqui a gente encerra esse capítulo, Célio, o 12º capítulo, né? E nós vamos iniciar o capítulo 13, Companheiro Libertado. Efetivamente, nós vamos acompanhar aqui o primeiro desencarne. André Luiz vai trazer todos os detalhes, as minúcias dos acontecimentos do ponto de vista da família, do próprio moribundo, do ponto de vista espiritual. E como ele vai ser conduzido, como se processa todo esse desencarne. Então não deixe de acompanhar, porque daqui para frente a coisa vai melhorar mais ainda em termos de conhecimento para nós.
Então, no capítulo 13, Companheiro Libertado é o título do capítulo. E o primeiro a ser libertado é o Dimas. Depois de vários preparativos, principalmente ao lado de Cavalcante, que piorara após a intervenção cirúrgica, Jerônimo articulou providências referentes à desencarnação de Dimas, cuja posição era das mais precárias. O Dimas, ele estava com cirrose. Né? De manhãzinha, após entender-se com a irmã Zenóbia quanto à localização do primeiro amigo a libertar-se dos laços físicos, o assistente convidou-nos ao trabalho. Compreendia, mais uma vez, que há tempo de morrer como há tempo de nascer. André Luiz tudo obedece está nos uma dizendo. cronologia, né, Célia? Nada é por acaso. Há tempo de morrer como há tempo de nascer. Né? Dimas alcançara o período de renovação e, por isso, seria subtraído à forma grosseira, de modo a transformar-se para novo aprendizado. Não fora determinado dia exato. Atingira-se o tempo próprio. Recordando, contudo, meu caso particular e sequioso de elucidação construtiva, ousei interrogar nosso orientador, enquanto regressávamos ao círculo carnal pela manhã. Isso é André Luiz dizendo para gente que há tempo para tudo. Há tempo para morrer, há tempo para nascer, há tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo próprio, determinado. Nós já ouvimos, nós já sabemos que a natureza não dá salto. Tudo é paulatinamente e dentro de todas as possibilidades determinadas pelo nosso Muitas das Pai. vezes, sabe, a gente observa, né, que os amigos que ficam quando há o desencarne de uma pessoa próxima, muitas das vezes se questionam, atribuindo a responsabilidade de que poderia ter feito alguma coisa para que tivesse evitado o desencarne do companheiro. Ah, se eu tivesse trocado de hospital, ah, se eu tivesse dado mais atenção, se eu tivesse dado o medicamento tal, sabe? Numa tentativa de buscar uma solução. Mas o André Luiz nos esclarece, há tempo de nascer como há tempo de morrer. Né? Ele diz, há tempo de morrer como há tempo de nascer, ou seja, como a gente estuda no livro dos Espíritos, há uma programação, um planejamento reencarnatório. E nesse planejamento reencarnatório, todos nós que nascemos, já viemos com o nosso retorno carimbado. A gente pode antecipar, mas o nosso retorno já está programado. Então não temos que ficar, muitas das vezes, nos questionamos se poderíamos ter feito alguma coisa ou não para ter ajudado aquele companheiro, nos culpabilizando, muitas das vezes, por uma responsabilidade que já estava programado. Já é tempo de morrer, chegou a hora. Então nada mais podia ser feito. Mas você está dizendo do André Luiz, né, Célia, que vai fazer um questionamento agora para o Jerônimo. Ele atingira o tempo próprio, o Dimas. Recordando, contudo, meu caso, aí André que está falando. Ele vai lembrar do caso dele, né? E sequioso de elucidações construtivas, ousei interrogar nosso orientador enquanto regressávamos
ao círculo carnal pela manhã. Prezado assistente, indaguei, revele-me o desejo de saber particularidades do serviço. Poderá, todavia, informar-me se Dimas desencarnará em ocasião adequada? Viveu ele toda a cota de tempo suscetível de ser aproveitada por seu espírito na crosta terrestre? Completou a relação de serviço que o trouxera ao renascimento? Isso são indagações de André Luiz. Se o Dimas, né, ele está retornando antes do tempo. Se ele realmente completou o planejamento reencarnatório que ele havia feito antes de nascer. Não, respondeu o interpelado com firmeza. Não chegou a aproveitar o tempo fixado. Considerei levianamente. Terá sido, como fui, suicida inconsciente? Penetrei nessa colônia nessa condição e antes de obter a graça do refúgio renovador, experimentei acerbos padecimentos. O tempo que ele ficou lá no umbral. Enunciando tal apreciação, ponderava sobre a tarefa especial de socorrê-lo. Se ele ia receber um tratamento especial, André Luiz, ele está dizendo que a todas aquelas ponderações que ele fez era em função dessa tarefa especial de socorrê-lo. Razões fortes, de certo, motivariam o esforço que se levava a efeito. Mas a informação do orientador desconcertava-me. Se o irmão referido não completara o tempo previsto no roteiro das obrigações que lhe fora traçado, por que tamanha consideração? Merecia o movimento excepcional de assistência individualizada? Que motivo impeliria a esfera superior a prestar-lhe tanta atenção? Essas são as indagações de André Luiz. André Luiz primeiro perguntou, ele completou o tempo previsto? Não. Opa, então... Se ele não completou o tempo previsto, será que ele também é um suicida? Porque André Luiz ele retorna ao plano espiritual como um suicida. Não direto, mas um suicídio indireto. Suicídio indireto, só para a gente esclarecer, é quando não há o ato propriamente dito. Eu posso ser um suicídio indireto no momento em que eu abuso de doce e adquiro uma doença que não estava na minha programação de desencarne. Eu uso de substâncias do álcool e drogas que vai deteriorar... A própria comida. Ou a própria comida. Não precisa ser álcool, droga. Então, álcool, droga, comida, isso tudo vai fazer com que você tenha... O André Luiz... modo de vida. O André Luiz, ele tinha uma vida... Ele apresenta no livro Nosso Lar, né? Ele comenta, ele traz isso... Ele volta pela sífilis, né? Ele tinha lá as questões dele que fez com que ele adquirisse lá um câncer. E ele desencarna antes do tempo, como um suicida indireto. E aí André faz todas essas indagações, ele não cumpriu as tarefas. Por que ele está tendo esse privilégio dessa assistência individualizada e o André Luiz ele não teve, né? Jerônimo compreendeu, sem dúvida,
A venenosa, Jerônimo compreendeu, sem dúvida, a venenosa preocupação que me dominava. Que me dominava o pensamento, mas absteve-se de longas explicações, afirmando simplesmente: não, André, nosso amigo não é suicida. Mas mais acertado seria silenciar raciocínios suspeitos. Entretanto, meu inveterado instinto de pesquisa intelectual era demasiado forte para que eu me dominasse. Então, André Luiz poderia ter parado por aí, né? O Jerônimo disse que ele não era suicida, embora não tivesse completado o planejamento reencarnatório. Mas André Luiz vai questionar mais. Fixando algo confundido, tornei a perguntar: mas se Dimas não aproveitou todo o tempo de que dispunha, não terá também desperdiçado a oportunidade, como aconteceu a mim mesmo? Questionamento que ele faz. Meu interlocutor estampou no semblante leve sorriso e acentuou compassivo: não conheço seu passado, André, e acredito que as melhores intenções terão movido suas atividades no pretérito. A situação do amigo a que nos referimos, porém, é muito clara. Dimas não conseguiu preencher toda a cota de tempo que lhe era lícito utilizar, em virtude do ambiente de sacrifício de que lhe dominou os dias na existência a termo. Acostumado desde a infância à luta sem mimos, desenvolveu o corpo entre deveres e abnegações incessantes. Desfavorecido de qualquer vantagem material, no princípio, conheceu ásperas obrigações para ganhar a intimidade com as leituras mais simples. Entregue ao serviço rude, no vedor da mocidade, constituiu a família, pingando suor no sacrifício diário. Passou a vida em submissão a regulamentos, conquistando a subsistência com enorme despesa de energia. Mesmo assim, encontrou recursos para dedicar-se aos que gemem e sofrem nos planos mais baixos que ele. Recebendo a mediunidade, colocou-a a serviço do bem coletivo. Conviveu com os desalentados e aflitos de toda sorte. E porque seu espírito sensível encontrava prazer em ser útil, e em razão dos necessitados guardarem raramente as noções do equilíbrio, sua existência converteu-se em refúgio de enfermos do corpo e da alma. Eu, se fosse André, eu já tinha ido embora.
Depois desse relato de Jerônimo, eu tinha ido embora. A vida do Dimas não foi fácil, não, sério. Perdeu quase integralmente o conforto da vida social. Privou-se de estudos edificantes que lhe poderiam prodigalizar mais amplas realizações ao idealismo de homem de bem, e prejudicou as células físicas no acúmulo de serviço obrigatório e acelerando na causa do sofrimento humano. Pelas vigílias compulsórias, noite adentro, atenuou-se-lhe a resistência nervosa pela inevitável irregularidade das refeições. Distanciou-se da saúde harmoniosa do estômago, pelas perseguições gratuitas de que foi objeto. Gastou fosfato excessivamente pelos choques reiterados com a dor alheia, que sempre lhe repercutiu amargamente no coração. Alojou destruidoras vibrações no fígado, criando afecções morais que o incapacitaram para as funções regeneradoras do sangue. É verdade que não podemos louvar o trabalhador que perde qualquer órgão fundamental da vida física, em atrito com as perturbações que companheiros encarnados criam e incentivam para si mesmos. No entanto, faz-se preciso considerar as circunstâncias em jogo. Dimas poderia receber com naturalidade semelhantes emissões destrutivas, mantendo-se na serenidade intangível do legítimo apóstolo do Evangelho. Todavia, não se organiza de um dia para outro o anteparo psíquico contra o bombardeio dos raios destruidores da mente alheia. Como não é fácil improvisar cais seguro ante o oceano em ressaca. Cercado de exigências sentimentais, subalimentado, mal dormido, teve as reiteradas congestões hepáticas, convertidas na cirrose hipertrófica, portadora da desintegração do corpo. Então, quando ele... A vida dele foi uma vida dura. Né? Mas todas essas agressões que ele sofreu, e que ele, como ele diz aqui, pelas vigílias compulsórias, noites adentro, atenuou-lhe a resistência nervosa pela inevitável irregularidade das refeições, distanciou-se da harmonia harmoniosa do estômago pelas perseguições gratuitas de que foi objeto. Gastou fosfato excessivamente pelos choques reiterados com a dor alheia, que sempre lhe repercutiu amargamente no coração. A dor alheia, em prol dos outros, sabe? Mas quando ele...
essas perseguições gratuitas de que foi objeto, distanciou-se da harmonia do estômago, porque ele não tinha aquelas horas certas para fazer as refeições dele. Mas essas perseguições gratuitas de que foi objeto, isso tudo ele tinha, ele podia ter resistido a isso, não ter se deixado levar por essas perseguições. Então tem muita coisa aqui que ele fez muito bem, sem sombra de dúvidas. Ele é merecedor desse amparo. Né, é merecedor desse amparo. Jerônimo... Ninguém vai duvidar disso. Mas ele também podia ter resistido a muita coisa que ele passou. Jerônimo vem dizer para nós que, diante de toda essa dificuldade que o Dimas enfrentou, ele encarou recursos para dedicar-se aos que gemem e sofrem nos planos mais baixos que o dele. Então, todo esse sacrifício foi em prol dos outros, dos que sofriam mais que ele, dos que estavam abaixo dele. Né? Recebendo a mediunidade, colocou-se a serviço do bem coletivo. Sempre do bem coletivo. Conviveu com os desalentados e aflitos de toda a sorte. E porque seu espírito sensível encontrava prazer em ser útil, e em razão dos necessitados guardarem raramente a noção do equilíbrio, sua existência converteu-se em refúgio de enfermos do corpo e da alma. Então ele adquiriu essa fragilidade do corpo físico dele pelo trabalho em prol dos mais desalentados. Mas é isso... Não foi por conta... Não, mas é isso que Jerônimo está nos dizendo. Ele diz aqui, é verdade... Jerônimo está dizendo, é verdade que não podemos louvar o trabalhador que perde qualquer órgão fundamental da vida física em atrito com as perturbações que companheiros encarnados criam e incentivam para si mesmos. Ou seja, ele tinha que enfrentar isso tudo, mas não entender que isso não podia deixar. Mas ao mesmo tempo Jerônimo diz, não se organiza de um dia para outro o amparo psíquico contra o bombardeio de raios perturbadores. Isso é paulatinamente, isso é com o tempo. Por isso Dimas não completou o tempo, as tarefas que lhe cabiam planejamento dele completo. Fazer aqui. Mas, ao mesmo tempo, ele era merecedor, sim, de receber esse amparo. E continuou... Jerônimo. Não, aí André vem Luiz, nos né? dizendo, interrompeu-se o orientador e como me sentisse fundamente envergonhado pelo paralelo que inadvertidamente estabelecera, Jerônimo acentuou. Ou seja, André Luiz, então, como eu, suicida como eu, olha o que ele fez e olha o que ele fez na matéria e o que André Luiz, em análise, ele sabe o que ele fez. E ele vai falar agora, né? Aí Jerônimo diz, segundo observamos, há existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. Foi o caso do Dimas, né? Se perde... Ele perde em extensão, mas ele ganhou em qualidade. A visão imperfeita dos homens encarnados reclama o exame acurado dos efeitos. Mas a visão divina jamais despreza minuciosas investigações sobre as causas.
Então, não adianta a gente querer fazer aqui na nossa visão, né, de homem, fazer, fulano, ou a nossa, ou a de outro, porque no mundo espiritual, essa avaliação é totalmente diferente. Totalmente diferente. É totalmente diferente. E eu lembro, Nivaldo, que tem o Cristo Consolador, no Evangelho segundo o Espiritismo, é um capítulo que eu... Capítulo 6 do Evangelho. Que eu uso sempre, sempre, sempre. Lá tem um dizer do Espírito de Verdade que ele diz assim: nada fica perdido no reino de nosso Pai. Exato. Nada fica perdido no reino de nosso Pai. Isso aí, eu acho que se nós colocarmos aqui, no caso do Dimas, é muita coisa para ser... levado em consideração de positivo na balança dele, né? É verdade. E aí continua André: calei-me humilhado. O hábito de analisar pessoas e ocorrências unilateralmente, mais uma vez me impunha proveitosa decepção. Proveitosa decepção. Claro. E ele nos traz exatamente tudo é lição. A gente acha que lição é sempre aquela só positiva, Célia. E a lição também é o que nos acontece de errado, porque a gente aprende que não deve fazer mais daquele jeito. Então, tudo é lição. Naturalmente, o assistente conhecia-me a antiga posição. Estaria informado de meus desvios anteriores, mas dignava-se evitar-me desapontamento mais fundo com as referências comparativas. Assomaram-me recordações do passado mais nítidas e esclarecedoras. Inegavelmente, conduzir a minha última experiência como melhor me pareceu. Tomava as refeições calmas e substanciosas, a horas certas. Diferente de Dimas, né? Mal se alimentava. Dava-me a estudos prediletos. Dimas não pôde estudar. Dispunha de meu tempo com rigorosa independência nas decisões. Dimas era submisso. Passava noites em claros. Quando me faltava disposição para suportá-los. Dispunha de meu tempo com rigorosa independência. Cerrava a porta aos clientes, ele era médico. Cerrava a porta aos clientes antipáticos. Quando nunca molestara o fígado pelos sofrimentos alheios. Dimas fazia isso. Dimas adoeceu do fígado por causa disso. Porque era ele pequeno para conter as vibrações destruidoras de minhas próprias irritações. Ao sentir-me contrariado nos pontos de vista pessoais e, sobretudo, aniquilara o aparelho gastrointestinal pelo excesso de comestíveis e bebedices aliados à sífilis a que eu mesmo dera guarida levianamente. Havia, portanto, muita diversidade entre o caso de Simas e o meu. Nós vamos ter que parar aqui muito rapidamente. Infelizmente a leitura está tão empolgante,
a gente acaba... Mas a gente pode voltar esse pedacinho do vamos André, voltar, com porque certeza. essa reflexão dele. Vale Então a pena vamos retornar. agradecer a Deus, nosso Pai, desejar a todos vocês uma ótima semana. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz. A Web Rádio MAP apresentou o programa Estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio.